Olá a todos, boa tarde. Bom, já aqui nos preparando aqui para começar a nossa segunda live. Então fiquem atentos aí, daqui a pouco vai chegar também a nossa convidada, a Kátia Souza. E, bom, logo mais, no máximo 2 minutos aqui, a gente já começa a conversar sobre investimento nos Estados Unidos. Então, daqui a pouco, mais 2 minutinhos, a gente já começa. Olá, Fabiola, tudo bom? Seja bem-vinda. A gente daqui a pouco vai começar aqui a conversar sobre o mercado americano, como comprar imóveis lá. Prazer em revê-la. Muito bom ter você aqui. Pronto, já vamos começar. Olá, Kátia, tudo bom? Ótimo, vamos já aguardar o pessoal aqui chegar na live aqui para a gente começar a bater um papo bem legal. Já vou aqui chamar a Kátia. Pronto, Kátia, já te autorizei. Vê se você consegue acessar. Pronto. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Daniel, e você? Tudo bem. Você me ouve bem? Oi, eu tô ouvindo. Agora sim. Deixa eu Pronto. ver se eu consigo, porque meu pedestal achou de quebrar agora há pouco. Pronto, te ouço bem também. Já tem algumas Então tá bom, pessoas aqui entrando. Álida, legal. seja bem-vinda. Fabiola, seja bem-vinda. Pronto. Só mais 2 minutos, Kátia, só para o pessoal acessar aqui e a gente já Tranquilo, começa. tranquilo. Hoje vai ser um assunto bem interessante, né? Um Sim, assunto que 1 hora ainda é pouco para poder conversar sobre esse assunto, né? É muito interessante. sim, na verdade Justamente é um assunto que todo mundo, né, que vem, que pensa em investir em Orlando, o primeiro tipo de investimento que as pessoas Exato, procuram é exatamente o investimento de temporada, né? Então é um assunto exato. bem bacana. Álida, seja bem-vinda. Rogério Furtado, sejam bem-vindos. Darcy, Darcy, muito bom ter você aqui também, Darcy. Começou. Começou. deixa eu colocar uma luzinha aqui, né? Porque eu tô no escuro. Edu Matos. Pronto. Pronto, já começamos, já tem 3 minutos. A gente já vai começar a conversar um pouquinho já. E conforme as pessoas vão chegando, a gente já vai começar a trazer mais informações. Olá, Rogério. Olá, tudo bem? Vitória Maria. Seja bem-vinda, Vitória. Bom, antes da gente até começar, Kátia, trazendo algumas informações, eu estava lendo sobre o mercado financeiro, né, e falando sobre o Roberto Campos Neto, é o presidente da autarquia aqui do Banco Central do Brasil, né? Ele estava até Certo. falando sobre algumas situações das incertezas políticas ao redor do mundo, né? Hoje o mercado financeiro considera hoje que existem 3 guerras acontecendo, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra do Oriente Médio e a guerra do próprio Estados Unidos, que são as eleições, né? Uhum. São as eleições. Então, isso tudo acaba afetando na cotação do dólar, principalmente nos países emergentes, como o Brasil, a América Latina em geral, e isso acaba influenciando na busca dos investidores em moeda forte para se proteger desses eventos econômicos que acontecem
ao redor do mundo, né? Então, ele já até sinalizou aqui, numa entrevista, que ele vai começar a segurar um pouco o afrouxamento, né? Que o Brasil está numa tendência de queda da taxa de juros, mas ele disse, já está começando a sinalizar que ele vai começar a dar uma freada, né? Não vai afrouxar tanto. Por exemplo, estava acontecendo em média 0,5 percentual a cada reunião do Copom, abaixando a taxa de juros no Brasil. E como essas incertezas estão acontecendo muito, então ele vai começar a diminuir essa velocidade. E teve uma saída também de moeda forte do Brasil, saída de dólares aqui do mercado brasileiro, justamente para que os investidores fossem se proteger mais das eventualidades que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, antes até de começar, eu quero trazer essa informação para a gente estar sempre, né, informando aqui as pessoas que estão acompanhando como é que está o cenário mundial e como isso também afeta no Brasil, afeta nos Estados Unidos. Acredito que isso possa ajudar também nas melhores alternativas para todo mundo. Então, hoje o dólar está 5,23, a cotação de hoje, então É a terceira tem vindo vez, numa crescente. exatamente, é a terceira vez que o dólar já vem nessa crescente aí. É importante a gente falar, Daniel, que é engraçado, né? A gente que está aqui nos Estados Unidos, a gente vê também essa movimentação política, claro, mas ela não é tão, como posso dizer, sensacionalista, né? Sim, Como fora. Aqui, os canais de TV, eles são muito partidários, né? Então, assim, se você é de direita, você sabe exatamente quais canais assistir, né? Ou vice-versa. Então, e pensando nisso também, eu acho que é bem importante a gente falar, é que, independente da política, né, para quem já tem o seu investimento nos Estados Unidos, quando o dólar sobe, é uma vantagem, né? Então, assim, por sim, exemplo, eu sei que, por exemplo, eu tenho também vários clientes que estão esperando o momento dos juros baixar. Estão prontos para comprar, mas falam assim, não, eu vou ver o que vai acontecer, eu vou esperar mais um pouco, eu vou esperar até o final do ano. Não tem problema nenhum. Só que quanto mais a gente espera, mais essas situações econômicas, né, podem acontecer. uhum, A alta do dólar subir. Então, assim, se você espera para mandar dinheiro, aí você perde uma boa oportunidade. Por exemplo, há um mês atrás, há 2 semanas atrás, o dólar estava bem mais baixo, entende? sim, Então, quem já estava pronto para comprar poderia ter aproveitado aquela época e mandado dinheiro para cá para não ter que sofrer agora aí para ver a próxima vez que o dólar vai baixar, né? Então, assim, a exato. gente fica nessa expectativa aí de quando o dólar vai baixar para poder mandar dinheiro, para poder investir. Sendo que, quanto antes você investir, melhor, porque daí o dólar sobe, a tua renda vai ser em dólar que está alto, né? Exato. Então vai ser maior. Essa é a vantagem. E aí independe da política, entendeu? Tipo assim, então, tanto faz se a política está realmente caminhando para um lado ou para o outro, o dólar em alta é sempre uma vantagem para quem já tem um investimento aqui. Exatamente, exatamente. E até só para também contextualizar o que você acabou de falar, que de extrema importância, até os especialistas do mercado financeiro até falam, quando o dólar sobe, ele sobe de elevador, mas É, quando ele desce, ele costuma descer de escada. Então, eles exato. têm a tendência de subir muito mais do que Do descer, que ter baixar. baixa em dólar. Então, Olha, hoje que está só para posicionado o você. E dólar, outra, os grandes por mais investidores que ao ele. redor do mundo fazem isso, né? Buscar fazer um preço médio. Toda vez que tem uma oportunidade, transfere e vai fazendo o preço médio, porque quando for viajar, quando for fazer seus investimentos, já está precificado em dólar. Exato. Não é Por isso isso? que é importante fazer aquele planejamento estratégico que a gente comentou na outra live, né? Tipo, não Sim, interessa se você vai comprar daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 2 anos. O importante é que você tenha um planejamento definido, acompanhado de um profissional. Entendeu? A gente está aqui para isso, para te ajudar a não perder essas oportunidades. Porque quando a gente vê que o mercado pode oscilar, a gente já fala, olha, o dólar está mais baixo, tenta mandar um pouco de dinheiro para cá. Então a gente já ajuda o cliente a se prevenir, né? A se prevenir para essas altas aí, né? Não pegarem o investidor de surpresa. perfeitamente. Bom, já estamos aqui com quase 10 minutos de live. Rapidamente, para quem não acompanhou a primeira live e está aqui pela primeira vez nos assistindo, rapidamente vou aqui me apresentar. Sou o Daniel Moura, corretor de imóveis aqui da Remax Oceania, daqui do Recife, Pernambuco.
e a gente está fazendo esse projeto aqui, trabalhando fortemente com a Kátia, que mora nos Estados Unidos, é corretora licenciada nos Estados Unidos, para todos os nossos clientes que desejam tanto investir ou morar de forma definitiva. Kátia, eu gostaria que você se apresentasse aqui também de forma rápida para as pessoas te conhecerem e a gente já começar já no ponto principal aqui da live. Por Bom, eu favor. sou a Kátia, né? Sou, como o Daniel já disse, sou corretora licenciada aqui pelo estado da Flórida, né? Então a gente já tem aí uma experiência boa, né, no mercado imobiliário aí. Nos últimos 6 anos eu trabalhei com financiamento de casas, com administração de casas, como coordenadora de transações burocráticas, né, que envolve toda a parte documental de uma compra e venda. E estou aqui para agregar valor, né, também junto com o Daniel, para quem está interessado em investir, né, aqui nos Estados Unidos. Perfeitamente. Então, só também antenando a todos aqui, hoje a nossa live ela é específica para imóveis de locação por temporada. Hoje, o investidor que procura rentabilidade no mercado americano, essa live é específica para esse assunto. Então, a gente vai abordar alguns assuntos aqui para trazer essa clareza para vocês. Eu acredito que vai ser bem interessante. A gente está bem motivado, entusiasmado de trazer essa informação aqui. Kátia, eu já começo com uma pergunta para que você traga para a gente uma informação bem importante. Com relação aos estados, né, os estados mais procurados hoje para alocação por temporada. O investidor brasileiro que, poxa, eu quero ganhar em dólar, eu quero realmente ter um estado que tenha uma liquidez, tenha uma rentabilidade. Hoje, quais os estados que você tem tido mais sucesso e também qual a procura maior dos investidores? Vou falar aqui duas informações, tá? Então, assim, a primeira é que realmente, como a gente, o corretor aqui nos Estados Unidos, ele representa um estado, né? Então, cada estado tem a sua licença. Perfeito. Então, eu represento o estado da Flórida, né? E esse estado da Flórida, então eu posso fazer toda a transação de compra e venda. Os outros estados, a gente faz parceria com outros corretores, né? Para poder ajudar o cliente a investir. Bom, falando um pouco Certo. de estados, né? Hoje eu sei que o estado que está tendo o maior número de investimentos ainda está sendo a Flórida por vários motivos, tá? Nós temos Uhum. também aí o norte, onde Nova York se destaca Entendi. bastante, né? Por causa da valorização dos imóveis lá. Ocorreu um boom também depois da pandemia, então teve uma valorização muito alta, o que significa que adquirir um imóvel lá também ficou caro, né? Eu estive em Nova York no mês de março, mês passado, e eu estive na rua, inclusive, assim, de New Jersey, né, que dá de frente assim, para Manhattan, e passei na rua onde tinha as casas mais caras, né, ali de Manhattan. Então, as casas mais caras ali estão chegando próximos aí aos seus 6 milhões de dólares, né? E são casas de temporada. Entendeu? Casas com 10 Interessante. quartos, né? E aí eu fiquei pensando, eu fiz até um stories na época, quando eu estava passando por lá, porque você fica imaginando, quem é que vai comprar uma casa de 6 milhões de dólares, né? Não é qualquer investidor que vai ter esse valor aí para poder fazer esse alto investimento, mas também o retorno é bem próximo, né? Por ser Uhum. Nova York. Mas o poder aquisitivo lá para você poder investir em Nova York então ficou bem mais alto. Mas eu sei que a procura tem sido grande. Outro estado, né, que a gente sabe muito bem que está tendo uma grande procura, depois de Nova York em si, seria realmente o estado da Califórnia, perto das praias, mas também tem uma questão política muito forte lá, que desvalorizou muito os imóveis, né? Então, assim, às vezes acaba sendo mais fácil comprar um imóvel lá, porém o retorno não está sendo aquele esperado por conta da situação política do estado, né? E Certo. você sabe que cada estado aqui é bem independente. Aí nós vimos Uhum. aqui para a Flórida, né? Então a Flórida hoje tem recebido muitos imigrantes do norte, justamente por conta disso. Aqui ainda está bem mais barato comprar, né? Então os imóveis Certo. aqui são muito mais acessíveis. Aqui os impostos, né? Os impostos, a gente vai falar talvez aí, né, Daniel, dos impostos, mas assim, os impostos do estado da Flórida são bem mais baixos do que dos outros estados, né? Então, é outra vantagem para quem quer investir na Flórida. Terceiro ponto para investimento na Flórida de temporada é o número de turistas que tem aqui, por conta do clima, né? A gente tem um clima tropical, eu faço joinha, aparece o joia lá. Tem um clima tropical, né, que é muito próximo com o nosso Brasil, né? Então, assim, isso atrai demais o imigrante
interno, o imigrante nacional, né? O norte-americano mesmo. Então, isso atrai demais eles. Então, vem muita gente para cá nesse momento. Além do clima, a gente tem a possibilidade aí dos parques da Disney, né? Que são a grande atração da Flórida, né? Em relação a Orlando, uma cidade que tem aí mais de 4 parques, né? São 4 parques da Disney, mais 2, né? Que tem a Universal e tem o SeaWorld também, que não pertence à Disney, mas são 6 parques. E agora tá para sair mais um novo da Universal e o Magic Kingdom, né? Que é da Disney, está com um plano de expansão, o maior da história, né? Então, assim, só para você ver o quanto esses parques lucram, né? O quanto esses parques chamam turistas. Então, o estado da Flórida ainda é o mais buscado por conta dessas questões climáticas, turísticas e as praias, né? Que a gente não pode esquecer, porque são as praias mais bonitas que a gente consegue ver aqui no país, eu diria. Porque a gente tem aí praias com cara de Caribe. Legal. E é o cenário perfeito do investidor, né? O menor custo possível, com incentivos fiscais, com tudo isso, você ter o menor custo possível e o maior lucro possível, né? Isso aí é música para todo investidor, né? Uhum. Com relação, assim, com relação à legislação, isso também é uma pergunta muito recorrente dos investidores brasileiros. Poxa, mas eu não moro lá, eu não tenho green card, eu não tenho acesso aos Estados Unidos. Pô, como é que eu vou comprar imóvel lá? E a legislação? Ela facilita essa compra, e eu, como brasileiro, que nunca comprei lá, nunca viajei, eu consigo acessar de forma fácil o mercado americano, conseguir investir e faturar em dólar? Deixa eu dar um oi pro Mark aqui, tá? O Mark é cantor, tá, gente? Ele tá falando aqui, ó, eu fiz o trâmite na compra da casa dele, sim, realmente. E Legal. obrigada, Mark. E depois eu vou colocar o link dele aqui embaixo, porque ele tem uma dupla, né? Eles cantam muito bem, então estão fazendo show também pelo Brasil inteiro aí. E sucesso para você, viu, Mark? Obrigado pela recomendação. Legal. Então, assim, no caso da legislação, a gente tem tudo muito separado, né? Lembra, na última live a gente até comentou que aqui você vai para lugares muito específicos para você resolver tudo. Então, em relação à legislação, né, de quem não mora aqui, é super tranquila. Por quê? Porque nós falamos também que o país, por ser um país capitalista, ele recebe muito bem o investidor estrangeiro. Isso significa que é muito mais tranquilo de você comprar uma casa com o seu visto de turista do que você esperar se tornar residente para você poder ter o seu green card e aí então fazer a compra da sua casa, tá? Então, assim, hoje, exatamente. Então, assim, hoje a legislação é super aberta para investidores estrangeiros e ela facilita pra caramba, assim, todos os steps, né? Todos os passos para que o país seja movimentado por uma economia que vem de fora, né? Isso é bem interessante. Quando você está já investindo por aqui, você pode sim migrar para um green card, você pode migrar para uma residência permanente, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não significa que você comprando uma casa aqui, que é uma pergunta que sempre me fazem, se eu comprar uma casa, me dá direito a green card? Não, não dá. Né? Então, assim, são coisas totalmente separadas. Uhum. Você comprar uma casa aqui te dá o direito de investir no país. Sim, você é um investidor estrangeiro, né? E assim, o processo de green card, o processo migratório para cá é um processo via advogado, né? De imigração mesmo. Então, ele precisa ver quais são as possibilidades para essa pessoa. Mas vale muito a pena você falar assim, mas um dia eu quero morar lá. Será que vale a pena eu comprar uma casa? Sim, vale muito a pena, porque hoje você compra como investidor, né, estrangeiro, porque você está se preparando para que no futuro você venha e de repente mora naquela casa, né? Preparar Então, o terreno já. Exatamente. E essa casa está se pagando, ou essa casa está trazendo alguma renda para você. Então, assim, são só benefícios que você tem de investir fora do país. Muito bom. Com relação ao retorno médio, assim, hoje, o que você poderia falar para o investidor hoje, né? Poxa, eu vou investir no mercado americano. Além da cotação do dólar, que vai ser natural, né? O dólar ter a sua valorização. Qual a rentabilidade média dele comprar um imóvel e o quanto que ele pode ter aí de forma mensal ou anual? O que você diria para esse investidor para trazer essa segurança e motivá-lo a investir nos Estados Unidos?
Bom, hoje o investimento médio, tá? O retorno médio de uma casa saudável que a gente fala é de no mínimo 5%, tá? 5%. Então, assim, a rentabilidade de uma casa, ela vai variar entre 5% e 6%. Essa é uma média, assim, muito conservadora, tá? Bem conservadora. Então, no mínimo, ela vai valorizar isso por ano para você. Mas depende muito do tipo do imóvel. De novo, a gente faz esse planejamento estratégico que eu falo, é justamente por isso, porque cada cliente é um cliente que está buscando uma coisa diferente, né? É, Perfeito. por exemplo, existem hoje regiões, ontem mesmo eu estava visitando uma região que tem um potencial de valorização aí nos próximos 5 anos de quase 20%, entendeu? Então, Sensacional. assim, é sensacional. Por quê? Porque está vindo um Sensacional. centro de atletismo ali e vai ser construído nos próximos 5 anos ali hotéis, restaurantes, os atletas profissionais do país inteiro vão estar ali. Isso E significa você que vai todas, junto, né? O progresso exatamente, da então região, né? todas as casas que estão sendo construídas ali vão favorecer essas famílias, né, que vão trabalhar nesses locais, por exemplo, ou que vão vir se hospedar por ali. Então, a gente precisa ver qual é a localização que hoje no mercado está dando maior índice de valorização, e aí isso varia, entendeu? Isso pode variar, mas assim, no geral, entendeu? Numa média, seria no mínimo 6%. Agora, tem uma coisa bem interessante que o investidor precisa entender. Quando a gente fala 6%, é 6% do valor total do imóvel, certo? Perfeito. Mas, por exemplo, aquele que faz um financiamento, ele não vai investir o valor total do imóvel, ele vai investir 25%. Ou seja, se Essa é a você fizer mágica do negócio. exato. Então, se você fizer o cálculo colocando exatamente ali o que você realmente investiu, teu ganho é extremamente É. alto, entendeu? Então, A assim, mente, essa hora dá um buff. exato, É impressionante, é impressionante. O poder do crescimento do patrimônio, né? exato, É só o começo. exato. Mas, assim, por volta, assim, ao mês, hoje, numa época boa do ano, ele consegue ter uma rentabilidade média de quanto, assim, mensal? Uma rentabilidade mensal, média, que ele conseguiria hoje investir no imóvel dele, hoje teria uma média de quanto mensal? A gente sabe que a ocupação, né, nem não vai alugar 100% dos dias do ano, mas ele deve ter uma rentabilidade, uma ocupação média anual, Uhum. e com base nessa ocupação média, hoje, quanto média de percentual com aluguel ele poderia ter? Bom, hoje a gente fala o seguinte: se ele investir, por exemplo, depende do tamanho do imóvel, tá? Então, assim, se ele É, investe no imóvel de dois dormitórios, né? De um, dois dormitórios, a rentabilidade vai ser pequena, vai ser mais ou menos aí uns US$ 2.000 por mês, tá? De renda certo. bruta, tá? Mas se ele investe no imóvel a partir de 5 dormitórios, que é o que geralmente hoje a gente vê que está trazendo uma renda bem interessante, né? Ele consegue aí já fazer uma renda bruta de mais ou menos uns US$ 6.000, tá? Por mês, tá? Então, assim, dependendo da casa, por exemplo, tem casas de 9 dormitórios, que aí a rentabilidade é outra, traz US$ 10.000, dependendo da época, US$ 11.000, né? Então, assim, depende muito dessa alta temporada, né? Então, assim, é muito importante a gente está conversando aqui de várias Uhum. situações, né? Mas vamos falar um pouquinho bem especificamente do imóvel de temporada. O imóvel de temporada, ele é um imóvel onde você tem esse potencial de ganho altíssimo quando a gente está Sim. numa alta, né, temporada. E na baixa temporada, ele vai fazer o mínimo, né? Então, assim, isso é bem importante da gente lembrar. Outra, dependendo da localização, ele vai ter 80% de ocupação ou 90% de ocupação, tá? Então, assim, Sensacional. É maravilhoso eu isso. acho que a Isso gente é música. usa, eu acho que a gente usa isso em todas as conversas, né, com os corretores, mas localização é a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente se fala de um imóvel de temporada, tá? Então, assim, não adianta eu comprar um imóvel de temporada longe dos parques, por exemplo, entendeu? É um imóvel Entendi. barato, é um imóvel muito acessível, mas está longe dos parques. Qual é o índice de ocupação que essa casa pode trazer? Né? Então, assim, quanto Entendi. mais próxima dos parques, melhor. Né? Então, location, 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 que é o que a gente mais fala aqui, né? É. Localização, localização, localização é o primeiro É o nosso item. lema aqui também. Exato, é o primeiro
primeiro Localização, fator, localização, localização, isso é muito importante. é o Porque a localização, primeiro ela fator. afeta a liquidez, né? A Exato. liquidez, o turista, ele também vai ter a praticidade do transporte, ou até numa emergência, precisa ir numa farmácia, ou as principais vias de acesso. Então, localização é super importante. Por isso, É. até a importância de ter um profissional capacitado para poder justamente passar essas informações precisas, né? E que realmente a Uhum. pessoa possa escolher as melhores opções. Isso Exato. é Então, então, localização é o primeiro ponto que vai dizer para você se o seu imóvel vai trazer uma rentabilidade boa ou não, tá? Localização, né? Então, assim, mas em média aí, os imóveis de temporada hoje, eles estão aí, de maneira líquida, traz aí uns US$ 4.000, né? Líquida por mês. Isso, assim, se você não tiver financiamento, é muito maior, né? Então, assim, existem uhum, algumas despesas que você às vezes consegue eliminar e aí acaba sendo um retorno mais alto, né? Mas hoje o mercado está, assim, equivalente realmente a todas as despesas da casa. perfeitamente, perfeitamente. Bom, com relação às melhores práticas hoje para gerenciar, o que você sugere para esse investidor que comprou, mas ele não tem essa disponibilidade de estar nos Estados Unidos o tempo todo, estar viajando. Ele tem a vida dele bem pujante aqui no Brasil. O que você sugere para que esse investidor brasileiro administre a casa dele, que ele tenha rentabilidade, né? Mesmo Ele precisa à realmente, distância. ele vai precisar ter uma administradora que o represente aqui, né? Perfeito. Ele vai precisar de uma empresa que fale português às vezes para poder facilitar a comunicação e ele entenda como é que funciona tudo, mas que organize o check-in, o check-out, a Perfeito. limpeza, pagamento das despesas da casa, de água, luz, né? Então, assim, de pagar as licenças do condado, né? De que uma casa de temporada exige. Enfim, resolva qualquer tipo de problema com o condomínio, porque ele não está aqui, mas tem uma pessoa que vai fazer toda essa mediação, né? Então, é importantíssimo quem não tem condições de administrar à distância, porque existem. Eu tenho clientes que querem fazer administração à distância porque o filho fala inglês. Então, aí tudo bem, né? Você já economiza, porque isso aí é Tudo uma, bem, né? né? Você já economiza. Então, assim, mas são esses os trâmites, né, de uma administradora. Então, pensa que você vai cuidar da sua casa, né? Porque você é o dono dela, mas você vai pagar água, luz. Isso não é tão difícil, né? Você pode colocar em débito automático, mas na hora de falar com o condomínio, na hora de realmente mandar os impostos, né, para o condado. Então, é importante você ter realmente uma empresa que conheça e que faça isso por você. E que fale português também, de preferência, para que ajude você a entender como é que funciona todo esse processo. Uhum. Então, no caso, então, tem alguns impostos, né, que você paga sobre a questão da locação, mas o que é bom, que todos os custos que forem inerentes à manutenção da casa, essa administradora também já Faz faria. Então, ou tudo. seja, já tira essa carga do proprietário, Sim, para não ter essa preocupação, até porque a administradora ela é especializada no Estado, né, então sabe todos os trâmites, o que precisa, paga os seus custos, tem a rentabilidade, e aí já vai para a conta do proprietário já o rendimento líquido, não é isso? é isso mesmo. Então, assim, se a gente para e pensa no custo-benefício, né? Dependendo Uhum. daquilo que você está buscando, que você às vezes não quer uma dor de cabeça, você não tem como resolver o seu problema à distância, essas empresas com certeza vai fazer tudo pela sua casa, entendeu? Então, desde a entrada do seu hóspede, a limpeza da sua casa, pagamento das despesas e também declarações para condados, tá? Olha, tem uma pessoa perguntando aqui sobre qual é o percentual para administração, tá? O percentual, em média, para administração aqui é de 20%. Tá? As administradoras geralmente cobram 20% das reservas para poder fazer a administração da casa, tá? E aí ela tira isso das reservas, depois paga todas as despesas e o restante ela transfere para o proprietário. Geralmente é Tá, assim. Mas é a média existem daqui. a média daí também, mas por exemplo, aí entra o nosso papel como profissional. A gente consegue às vezes encontrar administradoras que cobram mais barato, entendeu? Cobram 12, 10, 10 não, mas 12, 15%. Eu já Então, conheço para os isso, se for trabalhos. 12 é Exatamente. Eu conheço sensacional. administradoras que fazem isso. Isso faz o quê? Isso brilha também os olhos do nosso investidor, por quê?
pagando menos porcentagem para a administradora, é mais dinheiro no bolso, né? Então a gente Exatamente. tem, por isso que é importante você fazer um planejamento estratégico, né? É, Outra pergunta aqui que ela fez, deixa eu ver aqui, qual que é a taxa média de juros praticada, né? Para investidores, bom, a taxa média de juros é a taxa do mercado mesmo, tá? Aqui a nossa taxa está bem acessível ao investidor. A média de taxa de juros hoje está em 6,87, tá? Então eu conheço bancos, trabalho com parceiros que fazem 6,8 de taxa de juros para investidores estrangeiros, né? No Brasil está quanto? Só para eu saber. hoje está por volta de 9, entre 9,5 10, pode chegar a 12%. Pode Ok. chegar a 12%. Tem Então a gente bancos está falando aí. que trabalham com taxa flutuante, né? Por exemplo, tem um banco que trabalha 9,75% mais IPCA, que é a inflação. A inflação no Brasil hoje está por volta de 4,5%, acho que entre 4,5% e 5% ao ano. Isso. Então, é muito alta. Muito É, alta. é muito alto. Então, assim, é bem interessante fazer um investimento aqui, considerando também a taxa de juros do país, né? Que, além disso, porque assim, a gente tem hoje a taxa também que a gente considera uma taxa um pouco mais alta, de 7, né? Vamos generalizar aqui, tá uma taxa de 7, né, por cento aí para o investidor estrangeiro, mas em 2017, quando eu trabalhava com financiamento, a taxa de juros para estrangeiros estava 6,5. Então não está tão longe. Você percebe que não teve uma variação muito grande, né? De 2017 para cá, se você vê assim, o gráfico ao longo do tempo. Outra coisa interessante, que é bem importante de falar, é que você tem a possibilidade de refinanciar o seu imóvel a qualquer momento, depois que a taxa de juros baixa. Né? Então, assim, ontem a gente Exato. falou, ontem não, né? Na última live a gente falou um pouquinho que hoje o mercado está para comprador, né? Sim. Por quê? Porque você consegue fazer boa negociação, você consegue ter incentivos de construtoras e quando a taxa de juros baixar, você ainda consegue baixar, né, refinanciar a sua casa e ainda tirar vantagem de todo esse pacote. Coisa que o investidor que estiver esperando a taxa de juros baixar pode se deparar com o valor do imóvel muito mais alto do que a gente está vendo hoje. Pronto, essa é a grande diferença do mercado americano para o mercado brasileiro. Foi ótimo você ter falado sobre isso, porque até você, uma vez a gente conversando, e você até comentou, hoje a taxa está boa, está de uma certa forma um pouco mais tranquilo de você poder fazer uma proposta, tudo, mas quando a taxa de juros cai, aí começa a fazer até leilão, né? O imóvel começa a ter uma fila grande de investidores e o leilão, o preço é para cima. O preço é para cima, né? Então, ou Exato. seja, ganha quem paga mais caro pelo imóvel. E muitos imóveis aí tem até fila de espera. Como você Olha, até tinha conversado uma eu vez vou comigo, né? citar, eu vou citar o caso do Mark mesmo, que está aí na live, né? Que foi o nosso cliente. O Mark teve uma situação que ele comprou no momento certo. Ele comprou uma casa aqui, que na época a gente pagou, era 190, 200 mil dólares, sabe? Em um ano, porque aconteceu toda essa loucura aí da taxa de juros, a Uhum. casa que ele comprou está valendo hoje, ainda está valendo hoje, 350 mil dólares. Então, assim, Uou. por quê? Porque todas as pessoas que foram comprar esse tipo de casa depois tiveram que dar dinheiro a mais, tá? E a gente teve vários, na imobiliária mesmo, a gente teve vários casos aí de clientes que tiveram que dar 30, 60 mil dólares a mais para poder ficar com a casa. Exatamente. E eu vi aqui até a pergunta que fez foi Marilise Helena. Uhum. Ah, Marilise, obrigado aí pela sua participação, pelas perguntas. A Marilise perguntou até a questão da rentabilidade, dos 5% que você comentou. É líquido ou bruto? Ah, É considerado um rendimento líquido ou um rendimento bruto? líquido, tá? Líquido. Líquido, considerando até aquela questão que eu falei para vocês aí do valor que o investidor realmente vai botar no negócio, tá? Certo. Tá bom? Sendo conservador. Porque se você colocar ali, de fato, somente o valor da entrada, que foi o valor que ele investiu, vai ser muito maior, tá? Não vai ser É, somente 6%, não. até como você comentou também, Kátia, sobre a questão do refinanciamento, né, de você poder até baixar a taxa de juros, aqui eu acredito que seja a mesma coisa que a gente fala como portabilidade. Então, eu contratei um financiamento, né, numa taxa muito alta e a taxa começou a baixar e eu consigo mudar de um banco para outro, até com uma outra taxa.
continuo fazendo meu financiamento, mas uma taxa mais baixa. A gente aqui chama de portabilidade. Então, Também. para quem está ouvindo aqui no Brasil é portabilidade, lá nos Estados Unidos já seria um refinanciamento, no caso, fazendo a negociação da taxa. Né? É muito parecido, porque assim, aqui a gente tem uma diferença. Aqui nós trabalhamos com as empresas que são chamadas de mortgage brokers, né? Quem são essas pessoas? São pessoas licenciadas para representar vários bancos americanos, tá? Perfeito. Então, esse mortgage broker, né, essa pessoa, ele pode falar sobre taxas de mais de 20 bancos, dependendo da parceria que eles têm. Então, isso Perfeito. significa que essa pessoa vai ser a pessoa que vai financiar um imóvel e ela pode ser a mesma pessoa que vai fazer o refinanciamento, mas ela vai fazer a portabilidade, como você falou. Ela vai procurar qual é a melhor taxa em outros bancos para poder refinanciar sua casa. Mas é a mesma pessoa que faz, que Perfeito. pode fazer. Marquinhos também Desculpa, pode falar. Não, Marquinhos aqui também está perguntando, dá para amortizar o financiamento também? E para quitar, seria simples também de quitar a dívida com o banco? A diferença também dá para quitar toda a sua dívida, inclusive a gente compra e vende imóveis financiados o tempo todo, né? Porque os investidores utilizam o tempo da valorização, valorizou, ele vende, entende? Perfeito. Então, assim, é muito fácil da gente fazer isso porque o comprador quita, né? O comprador quita o financiamento daquela casa, né? Então, assim, agora, qual a outra pergunta que ele está perguntando se é fácil, né, amortizar? Se é fácil quitar, exatamente. Tem Então, muita assim, burocracia ou é tranquilo? é um Tanto para pouquinho amortizar como diferente. para quitar, né? Isso, é um pouquinho diferente do Brasil. Do Brasil, acho que você paga a última parcela, que é pequenininha, né? Você vai pagando as últimas parcelas, Isso. né? Vai ficando pequenininha a parcela. Aqui não. Aqui são valores fixos, né? Pelo tempo de financiamento. Então, você pode dar um aporte, por exemplo, assim, anual. Você pode dar um aporte bem alto, por exemplo, de US$ 10.000 ali, para você diminuir o tempo de financiamento e você elimina a taxa de juros, tá? Você elimina a taxa de juros, mas você não elimina a parcela, tá? Então, assim, a parcela é igual, é mesma, mas você tira a taxa de Você juros diminui o prazo, não é e isso? diminui o prazo Diminui o prazo. também. É parecido Exatamente, tá? com o Brasil também, interessante. É Ah, tá. amortiza os juros. Isso, exatamente. Pronto. E com relação assim a. Você até falou um pouco, mas a gente falando agora de uma forma mais abrangente, assim, as expectativas a nível de futuro. O mercado americano, principalmente o mercado da Flórida, até o mercado de Miami também, que as pessoas procuram também. Como é que está essa expectativa? A expectativa de crescimento. Também trazendo um dado aqui bem importante que eu vi, o mercado em geral, o mercado imobiliário, ele tem um valor de 217 trilhões de dólares. Ou seja, para quem tem dúvida se o mercado imobiliário vale a pena, se ele realmente vale no mundo, então hoje é avaliado em 217 trilhões ao redor do mundo. E 46% das reservas mundiais estão nos Estados Unidos, no mercado americano. Hoje o Brasil representa 0,7% das reservas mundiais. Então, aqui a gente não tem apego à política, nada disso. A gente está trazendo dados. E é com essa tranquilidade que a gente traz aqui para que a gente possa trazer as melhores oportunidades e soluções. É porque com dados na mão é que a gente consegue saber né, qual a melhor decisão. Mas vamos... Mas Traz para a gente, por olha favor, só, essa hoje perspectiva. mesmo, você falando disso é muito engraçado, porque a gente fica atento também a todas as notícias, né? Hoje mesmo eu vi na Gazeta, né, um dado dizendo que a Flórida tem a quarta maior economia dos Estados Unidos. A Flórida tem a quarta maior economia dos Estados Unidos e ocupa, acho que a 14ª posição, entendeu? Assim, global em relação ao PIB, né, que ela representa. Então, assim, a espera de crescimento, essa reportagem diz que a espera de crescimento para a Flórida Ainda é agora muito grande. Né? é muito grande. E é só agora, no segundo semestre, é de 2,3%, entendeu? De população e de investimentos, né? De forma geral. Ou seja, ainda tem muita gente mudando para cá, entendeu? Tem Legal, muita muito gente bom. mudando para cá. Isso faz com que o setor imobiliário também se movimente para caramba. Obrigada, Mônica, querida. A Mônica é uma parceira minha, também é corretora. A gente estava falando de corretores parceiros, né? A Mônica é uma que a gente sempre se encontra para trocar figurinhas. Ah, que legal, que legal. E até mesmo como você falou, Kátia,
o que eu entendi assim como uma grande oportunidade. Eita, peraí, a Kátia saiu, só um minutinho. Vamos aqui chamar a Kátia novamente. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu acho que caiu a conexão, mas vamos chamar aqui a Kátia novamente. Kátia. Peraí que a gente vai chamar aqui a Kátia só um minutinho. Pronto, Kátia está retornando. Isso acontece, é ao vivo, é assim mesmo. Mas a gente vai resolver agora. Pronto. Na hora que a conversa tá ficando boa, cai, né? Mas ao vivo é assim mesmo. No improviso a gente vai contornando as situações. Mas deu certo. Mas vamos lá. O que você ia falar sobre? Eu tinha falado, a gente já acho que terminou de falar aí sobre essa questão do crescimento, né, aqui na Flórida, que Uhum. realmente a expectativa é sempre muito grande, né, especialmente para quem pensa em um dia vir morar para cá, porque hoje a grande parte das pessoas que estão comprando suas casas são pessoas que estão mudando para cá para morar, ou estão investindo para moradia pensando já no futuro, né? Então, assim, as maiores construções hoje aqui a gente vê desse lado, que a gente vai falar na próxima live, né? Essa live especificamente, como a gente está falando um pouco mais sobre as casas de temporada, hoje a gente tem, assim, eu diria que três boas oportunidades no mercado, entendeu? De grandes construtoras, tá? Para poder comprar. Porque aí nós temos outras construtoras menores e tal, que estão vendendo também casas de temporada, mas não estão dentro de resorts, né? E é Perfeito. importantíssimo falar que essas casas de temporada, elas não podem ser usadas como casas de moradia, tá? Entendi. Então, de novo, são coisas separadas. Só para você saber, as regiões de temporada são totalmente diferentes das regiões de moradia, Tem um né? foco específico, né? Tem um Um foco foco específico. específico, exato, né? Perfeito. E uma coisa que eu também achei bem interessante no Brasil está começando, pelo que eu percebo aqui, mas não é muito comum. E nos Estados Unidos eu vejo que tem muitos imóveis que já são vendidos até mobiliados, né? Uhum. Mas eu falo mobiliados até com a construtora, que no Brasil não é tão comum. Então, no Brasil, a gente compra imóvel e a pessoa, né, faz toda a mobília e tudo, faz todo o projeto. Mas aí nos Estados Unidos, eu vejo que tem muitos condomínios que já entregam já a cozinha pronta e tudo, inclusive com É, os equipamentos, né? isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, até para o investidor que, né, já vem logo à cabeça, nossa, eu vou ter que comprar um imóvel, vou ter que mobiliar, vou ter que comprar equipamentos e tudo. Isso dá muito trabalho. Na verdade, Hoje, com a sua experiência, o que você pode trazer para esse investidor que tem essas dúvidas? então, o que que é legal a gente saber é que aqui nos Estados Unidos, todas as Uhum. construções, seja de moradia, seja de temporada, ela vai entregar a casa com eletrodoméstico incluso, tá? Todo parte de eletrodoméstico. Isso significa que geladeira, fogão, micro-ondas, lava-louça, lavadora de roupa e secadora de roupa vai ter, Nossa, tá? que Isso vai legal, cara. ter. Então a maioria das construtoras entregam a casa assim já, Perfeito. salvo algumas. Tá? Na casa de moradia, algumas construtoras aí não entregam um dos eletrodomésticos, sabe? Entrega um Perfeito. pacote com geladeira, fogão e tal coisa, mas não vem a máquina de lavar. Outras, vem a máquina de lavar, mas não vem geladeira. Então, assim, é muito rara, mas assim, existem algumas construtoras assim. Agora, as casas de temporada, elas as já construídas, né? Elas já vêm todas mobiliadas, elas são vendidas mobiliadas e decoradas, tá? Então, Tá. esse é outro diferencial. Então, assim, às vezes ela tem realmente assim, um custo um pouquinho mais alto do que uma casa de moradia, justamente por causa disso. Ela já vem pronta. E quando eu digo pronta, ela vem com talher, com, sabe, assim, com um prato, tudo certinho. Então, você recebe as chaves Sensacional. e já coloca ela para alugar. Então, assim, essas casas decoradas e toda mobiliada, ela faz toda a diferença na hora da ocupação, no índice de ocupação, tá? Então, assim, E até, pronto, perfeito. E até convertendo, né, para a gente trazer
a moeda aqui para o real, se hoje essas casas de US$ 5.000 aí que se fatura no mês, US$ 5.000 seria em média R$ 25.000, né, Exatamente. de faturamento, né, É, de rentabilidade. De exato. Por exemplo, rentabilidade. eu tenho um cliente que a gente está no planejamento com eles, eles vão comprar, acho que daqui uns 6 meses, e a gente está acompanhando o planejamento deles. Eles têm, inclusive, casas no Brasil que eles alugam, tá? Eles também são do setor imobiliário no Brasil, e eles, se eu não me engano, eles têm, acho que, 3 ou 4 imóveis para dar esse valor, tá? Que legal. 3 ou 4 imóveis. Aí ele falou assim, Kátia, eu tô quase vendendo esses também para eu ter uma casa que vai me dar um mínimo de despesa, tipo assim, de trabalho, entendeu? Para faturar a mesma coisa. Então, assim, Uhum, a demanda, tipo assim, de quem administra vários imóveis no Brasil para conseguir uma renda, entendeu? Aqui você vai administrar um imóvel que vai conseguir a mesma renda, entendeu? Então, assim, exato. é nesse caminho que ele está indo, sabe? Ele falou assim, eu acho que eu vou acabar vendendo também os meus 4 imóveis aqui, que ele recebeu de herança, para poder investir em um, entendeu? Que daí ele só tem um para se preocupar, que vai trazer a mesma renda. E ainda com essa possibilidade de, em alta temporada, trazer mais, né? Legal. Então, É, estratégia, né? Estratégia, como a gente diz. perfeito, perfeito. Agora, eu sei que também, em breve, também já dando aqui um spoiler, né, que a gente vai ter uma live específica sobre financiamento imobiliário com o nosso grande amigo aí, o Herbert Rucaga, né, que é o especialista aí de mortgage, e vai elucidar muitas dúvidas sobre financiamento, taxa de juros, como conseguir um financiamento imobiliário direto aí dos Estados Unidos com bancos americanos, mas, assim, até trazer um pouco assim, sobre a sua experiência e exemplos de sucesso aí de alguns clientes que você conseguiu vender e a pessoa conseguiu rentabilizar, inclusive até pagar o seu financiamento com o aluguel, né, do imóvel. Então, trazer um pouco essa ideia de que a pessoa não precisa ter 100% do valor. Ela Não, precisa ter um percentual. Quando está em construção, né, você ter aquele percentual para pagar durante a obra, mas quando já está mobiliado e funcionando, você recebeu a posse do imóvel e com a rentabilidade, ele já poderia já ir pagando, né, isso, é isso o seu próprio mesmo. financiamento. O É imóvel se isso mesmo. paga. Exato. Então, assim, por exemplo, a gente, enquanto profissional, a gente tem essa função. Eu faço uma projeção de lucros, tá? O que que Perfeito. envolve essa projeção de lucros? Porque, assim, quando a gente está procurando imóvel, não é simplesmente, eu tenho valor de entrada e agora eu já vou procurar o imóvel e já vou comprar. Quando a gente fala em estratégia, né, para compra de um imóvel, a gente fala em pesquisa, em estudo, Perfeito. né? Então, o nosso papel, né, como consultor imobiliário é justamente esse, é trazer para o cliente um cenário do que vai acontecer depois que ele comprar essa casa. Porque se ele Perfeito. compra essa casa não se paga, né, é um problema. Se ele Sim. compra essa casa não traz a valorização que ele esperava, é um problema. Então a gente faz um estudo antes dele comprar. E o que envolve esse estudo? A gente faz uma pesquisa aí de casas vendidas e casas alugadas nos últimos 6 meses, entende? Traz esses dados para o cliente, para ele poder ver. Quando é uma casa de temporada, por exemplo, eu sempre vou atrás do proprietário e peço o histórico daquela casa para que a gente coloque na mesa e o dono, o comprador, ele avalie para ver se aquilo faz sentido. Eu trago para ele todas as despesas mensais com o condomínio daquela casa, com o IPTU daquela casa, com as despesas de água, luz e média daquela casa, para que a gente faça cálculos, números, para que ele veja se realmente vai fazer sentido para ele. E com o histórico de locação da casa, né, que ela está tendo ali real, e Uhum. mais essa projeção de lucros, a gente consegue ver se de fato essa casa vai se pagar ou não, né? Então, assim, Isso é espetacular. assim, é uma compra com muita segurança, né? E necessária, porque a gente precisa se debruçar em cima de cálculos e números, né? Para a gente poder realmente trazer essa vantagem para o nosso comprador, né? Perfeito. Perfeito. Assim, eu acho é vibrante esse tipo de assunto, é motivador e Uhum. saber que ainda há muita chance. Os Estados Unidos, um país muito muito desenvolvido, mas ainda tem muito a crescer, né? Tem muitas oportunidades ainda para crescer e Sim, assim ele motiva, né, o mundo inteiro a investir
no seu país, no país É, dos Estados Unidos. nós temos. Então, tem muitas oportunidades e, como a gente tem falado, eu sou muito da diversificação de portfólio, sou muito da diversificação do patrimônio, porque você, no Brasil, dá para ganhar dinheiro? Dá. Porém, o real ele tem uma cotação no mundo. O dólar tem outra cotação. E você também tendo uma diversificação do seu portfólio numa moeda forte, num que a gente chama de hedge, né, numa proteção, Uhum. a proteção pode ser ouro, pode ser dólar, pode ser esses tipos de investimento que você consegue ter uma segurança mesmo apesar das situações ao redor do mundo que estão acontecendo. Você consegue proteger a moeda. Uhum. Então, a questão da inflação do Brasil, você acaba corroendo muito o seu dinheiro e o Uhum. dólar não deixa corroer tanto. Então, isso Não, é muito ele importante trazer protege. isso. Ele protege, né? O imóvel, aliás, acho que qualquer imóvel, né? A gente ouve vários bilionários aí dizendo, né, que vale muito a pena investir em imóveis Sim, porque é um investimento estável, né? Tipo assim, garantido. Você não sim. perde, né? Então, assim, quando me pergunta, por exemplo, Kátia, mas será que é bom momento para comprar? Não existe um mau momento para comprar. Mesmo quando É, o mercado está a favor do dono, né? Tipo assim, de quem está vendendo, se você começar a analisar as estratégias ali, o melhor momento para comprar é quando o cliente está pronto. Se você está pronto para comprar hoje, então compra hoje, porque o mercado imobiliário ele é, é um ciclo. Ele é um ciclo. Então, assim, se ele é cíclico, isso significa que, por mais que hoje você não esteja tendo aquela renda que você está querendo, daqui a pouco o ciclo muda. E aí você vai estar recebendo a rentabilidade que você buscava. Eu costumo dizer para o cliente o seguinte, que quando você tem um imóvel, né, é uma ferramenta tão poderosa de você ganhar dinheiro, porque ora você é comprador, ora sim, você é vendedor e ora você é locatário, entendeu? Então, assim, sim. se você, o ciclo é esse, entendeu? Se tá bom É, para comprador, se tá bom para vendedor, se tá bom para quem aluga. Então, assim, você tá com uma ferramenta extremamente poderosa na mão para você poder fazer parte sim. desse ciclo completo, entendeu? Sólida, Então, sólida. exato. Então, assim, se o mercado tá bom para quem tá vendendo e você tem o seu imóvel, poxa, né? É investimento. Então, vamos vender e fazer outro. Ah, não, agora é o momento de esperar, vou alugar. Ok, você está dentro do ciclo e você pode fazer isso. Então, assim, o que é importante o investidor saber? É exatamente ele saber o que ele busca com imóvel de temporada, tá? Se ele busca, Sim. por exemplo, eu tenho uma família que ela falou para mim assim, Kátia, eu não ligo para casa de que tenha resort, tá? Eu não Uhum. ligo, porque eu vou para Orlando todos os anos, eu vou mais para fazer compras e volto. Então eu fico mais fora da casa do que dentro. Então É um ponto de apoio, né? eu quero uma casa que eu fique confortável dentro, tá? Perfeito, Mas que quando eu não esteja, ela possa estar sendo alugada para trazer uma rentabilidade para mim. Nós encontramos perfeito. um condomínio que tem 2 ruas só. E por incrível que pareça, até eu me surpreendi. Eu estou tentando ir filmar a casa dela, inclusive, eu não consigo, porque a casa não para de ser locada. Não para de ser locada. Isso é Mas muito bom. a casa dela está tendo mais de 90% de ocupação, sabe? Ela tá batendo 90%, maravilhoso. ela tá batendo resorts, né? Ela tá se igualando a resorts. Isso traz um cenário ali, tanto ela é tão boa que eu vendi ali 3 casas no mesmo condomínio, porque quando dela fez sucesso, tipo, o case dela deu sucesso, vendi para mais outro e mais outro. Tem 3 clientes no mesmo condomínio que estão super satisfeitos, sabe? O que isso mostra, Daniel? Que quando o cliente fala assim, ah, bom, eu preciso de uma casa que traga só isso para mim, isso para mim. Beleza, então ele vai ter o produto que vai trazer exatamente aquilo que ele quer. Agora, eu tenho clientes também que falam assim, não, não, eu quero ir lá, mas eu quero também usufruir de um clube, né? Sim, Eu quero também, meus filhos precisam de um espaço. Então, a gente tem aí os 5 tops, né? A gente chama de top 5 aqui na região para a temporada, que vão trazer uma estrutura mega, né, de resorts. E cada um com o seu diferencial. Tem um que tem pista de golfe, perfeito. tem outro que tem pista de surf, tem outro que tem pista de caiaque, tem só caiaques. Então, assim, a gente tem várias possibilidades de atender o cliente, mas isso tudo depende de uma análise assim, bem específica do que ele está buscando, né? Perfeitamente, perfeitamente. Kátia, só agradecer a você. Já estamos chegando aqui a 55 minutos de live.
Muito obrigado pelo seu rico conteúdo que você sempre traz aqui para a gente. Eu Imagina. respeito demais a sua autoridade como corretora que conhece do mercado americano, consegue trazer as melhores soluções. Nenhum cliente é igual ao outro, você respeita bastante isso. E a gente Exato. sempre vai buscar o que é melhor para aquele determinado cliente. Quais são as necessidades dele e, com isso, consegue mostrar as melhores soluções. Então, só agradecer a você, agradecer a todos que participaram aqui. Então, assim, vai ficar aberto esse tema. As pessoas que quiserem conhecer mais, pode marcar uma consultoria com a gente, porque você não é obrigado a comprar agora. Quer entender melhor, a gente marca uma videoconferência, entra a fundo no seu objetivo e dá essa consultoria. Essa consultoria não vai custar nada para você. Exato. Então, a gente está aqui para ajudar, para trazer para você clareza e informação com clareza que você precisa. Então, um obrigado mais uma vez. Tá? A gente já está concluindo. Obrigado a todos aqui pela participação. Então, quero deixar, se você quiser falar mais alguma coisa agora no final, para a gente encerrar essa live. É isso. Eu quero agradecer também e convidar, né, as pessoas agora para a nossa próxima live, que vai ser semana que vem. Isso. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre... exatamente, a gente fala um pouquinho sobre investimento de moradia, né? Principais escolas, podemos falar também de rentabilidade de casa de moradia. Eu sei que o tempo aqui é curto, a gente não consegue esclarecer todas as perguntas, mas pode deixar aí debaixo na live que vai ficar salva, né, do Daniel aí as perguntas que a gente vai respondendo assim que a gente vê, né? Então, assim, vale muito a pena a gente participar de todas as lives porque são aulas, né, de investimento. Esse é o nosso objetivo. Ajudar, e obrigada, ajudar as Daniel. pessoas. Obrigado de novo, tá? Pela parceria, tá? Tá bom. Um abraço, pessoal, e até a próxima, dia 25 de abril. Na próxima quinta-feira, falaremos especificamente de imóveis de moradia. Você que pensa em se mudar com a sua família e morar em definitivo nos Estados Unidos, a gente vai trazer esse assunto para você na próxima live. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.